A mulher de boa aparência, que aparece nas fotos tiradas em seu próprio quarto e enviadas pelo jogador Daniel a um amigo antes de uma sequência que culminaria com a execução do jogador. Cristiana, você se recorda então que foi trazida para cá? Sim, Pelo seu marido e pela Lana. isso. Aqui nós estamos chegando no ponto central de toda a história. A entrada do seu quarto. Sim, esse é o meu quarto. Depois de ficar quase 11 meses presa, Ele tava em cima de mim, pegando nos meus seios, tava de cueca, com pênis de fora, esfregando em mim. E aí, nesse momento, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E ele falava, calma, calma, é o Daniel. Aí eu gritei, pedi socorro, socorro. E depois, já não sei descrever exatamente o que aconteceu. No Conexão Repórter hoje, revelações exclusivas sobre o caso do assassinato do jogador Daniel. a casa dos Brits foi transformada em uma fortaleza. Muitas câmeras vigiam o local. Cerca eletrificada. Entrada restrita. Bom dia, Cristiana. Como vai? Tudo bem? Obrigado por me receber. Imagine. Posso entrar? Sim, claro, fica à vontade. Cristiana Brits. Uma mulher vaidosa, maquiagem marcante e de estilo próprio. Como é que está sendo para você voltar à mesma casa? No início foi bem difícil. Nos primeiros dias eu confesso que eu pensei que eu não fosse conseguir. Principalmente quando eu entrei no meu quarto, vem tudo de novo. Mas depois Você chegou a pensar em se mudar daqui? cheguei. É? E por que decidiu continuar? Porque é meu lar, né? Minha casa, não é justo. Eu já perdi tanto. Os cães e guarda, nada amistosos de Edson, continuam por ali. Esta é a casa da família Brits em Guatupê. É a segunda vez que tem acesso ao local. A primeira tinha sido alguns meses depois dos acontecimentos. Percebo que muitas coisas mudaram. Tá um pouco diferente agora, né? Percorrendo a casa em seus pontos mais importantes em relação à dinâmica do assassinato de Daniel, ou em uma entrevista frente a frente, Cristiana vai revelando o que fez e o que deixou de fazer naquele 27 de outubro de 2018. Você lembra quando você chega da Boate Shed? Sim. Tava bem embriagada, né? Tinha bebido bastante, aniversário da Lana. Tava feliz, comemorando o aniversário da minha filha. Chegamos com o Edson, a Lana. A minha prima de Foz estava hospedada aqui com o namorado. E o David, que estava ficando com a Lana. E o Igor ia dormir aqui porque é amigo do David. Não era para ter festa nenhuma aqui. Era que hora? Era em torno de 6 e pouco, 7 horas da manhã. Sim. O Edson estacionou o carro dele aqui. Isso. Quando você chega, o que acontece? Como só estava a família aqui, as meninas subiram na mesa para dançar, me chamaram, eu subi. A partir desse momento, o Edson pediu para eu descer e para a Lana pôr um shorts em mim. A Lana foi até meu quarto, me vestiu um shorts, eu voltei, estava com fome. Por que vestiu um shorts? Porque eu estava de vestido, né? Como eu subi na mesa para ficar mais comportado, mandou pôr um shorts embaixo do vestido que eu estava. Foi Continuei. um pedido do Edson. Foi um pedido dele. Aí eu sentei nesse sofá, Onde? nesse sofá aqui, e falei que estava com fome. O Edson preparou um ovo para eu comer, eu comi o ovo, e depois disso eu já não lembro mais de nada. Ele me colocou na cama para dormir, né? Sim. No meu quarto. Ele e a Lana me colocaram para dormir. Você concordou com a ideia do after party? Não, até porque quando eles chegaram eu já estava dormindo já. Pelo que me falam, já mais de 40 minutos eu já estava dormindo. Sim. Os convidados estavam aqui. Sim, O Daniel, pelo que você sabe, sim. Pelo que eu soube, ele estava aqui, inclusive sentado aqui nesse sofá. você viu a chegada do Daniel? Não vi. Quando ele chegou, eu já estava dormindo. Cristiana deixou o presídio na noite de 12 de setembro de 2019. Foram 11 meses presa na penitenciária feminina. Como é que foram esses 11 meses de prisão? Horríveis, horríveis. Qual foi o momento mais difícil? O momento da prisão, uma coisa que eu nunca imaginava, né? Eu sempre pensei que eu pensei não, né? Eu sou a vítima, eu fui a vítima. E fui presa. Cristiana acabou não sendo pronunciada por homicídio, mas vai ser julgada por coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. Fiquei aliviada. Eu vi que a justiça realmente foi justa, porque desde o início eu sofri demais.
com a injustiça de ter sido presa. Eu fui vítima de um crime e fui presa. Eu não cometi nenhum crime. Ao olhar as fotos da família, Cristiana lembra que ela e Edson estão casados há 20 anos, juntos há 22. Eles têm 2 filhas, Alana e outra menina de 12 anos. Uma família marcada por um crime. Quem matou o Daniel? Quem matou o Daniel foi o meu marido, mas graças às atitudes dele. Ele provocou a morte dele quando ele entrou no meu quarto. Quando ele não respeitou a minha casa. Quando ele não respeitou a minha cama. Quando ele não me respeitou. Eu jamais dei qualquer intimidade para ele. Eu nunca falei com ele. Eu estava dormindo na minha casa, na minha cama, no meu quarto. Para contar essa história, é preciso estabelecer a ligação entre Alana e Daniel. Como a própria Alana revela, ela conheceu Daniel pelas redes sociais. Alana, recentemente foi localizado um celular da sua mãe, onde havia um print de uma conversa entre você e o Daniel. Sim. Você pode ler essa conversa, por favor? Não por nada, mas eu preferia ir com uma amiga. Não te conheço. Nunca se vimos, meio estranho a gente já sair sozinhos. E já te adianto, se quiser ser meu amigo, seja bem-vindo. Mas se tiver segundas intenções, nem perca seu tempo. Porque não vou me envolver com ninguém tão cedo. E ele responde, tudo bem. Como eu disse, só quero te conhecer. Se for para sermos amigos, ótimos. Também não tenho intenções assim logo de cara. Se a gente se conhecer e rolar uma química, beleza, acontece. Mas se não, tudo bem também, podemos ser amigos. Mas me conta, kkk, por que não quer se envolver com ninguém? Aconteceu alguma coisa? Alana pede para o pai autorização para sair com Daniel. E ele fala não. E de primeiro momento, ele não deixou, porque naquele mês eu estudava e à tarde eu fazia cursinho para o vestibular. Então, como era um dia de semana e eu tinha regras, eu tinha limitações do que eu poderia ou não fazer, então meu pai, naquele momento, disse não. Depois de uma semana, ele autorizou. Foi quando eu conheci o Daniel. Por que você enviou esse print da sua conversa com o Daniel para sua mãe? Porque eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação de amiga. Para mim, eu sempre considerei ela minha melhor amiga. Então, tudo que eu fazia, eu estava conversando com qualquer pessoa. Todas as coisas que eu fazia, os lugares que eu ia, eu sempre contei para ela. A gente sempre teve uma relação de muita confiança, nós duas. Então, eu sempre contei tudo para ela e vice-versa. Esta foto que tivemos acesso com exclusividade mostra a primeira vez que eles se viram pessoalmente. Na linguagem dos jovens, vocês ficaram, você e o Daniel? Não. Eu nunca fiquei... Ele queria? No começo, sim. Mas depois que eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de sair de um relacionamento, que eu não queria me envolver com ninguém naquele momento, não por nada, não por ser ele, mas porque eu não me envolveria com ninguém naquele momento. Esta outra foto mostra Daniel no aniversário de 17 anos de Alana. Ela comemora com a família. São quase 200 convidados. Daniel é um deles. Havia uma atração entre vocês? Não, naquele momento não mais. Da parte dele? Creio que não. Creio que não. O que ele queria exatamente contigo? Olha, eu acho que naquele momento, depois do começo, ele tinha entendido que a gente não teria nada e que seríamos amigos. Tanto que ele apresentei amigas minhas, ficou com amigas minhas. Então, foi isso. Tempos depois, ele se muda para São Paulo. Sim, depois da minha festa de 17 anos, em 2017, em outubro de 2017, eu nunca mais vi ele. A última vez que eu vi ele antes da festa de 18 anos foi em outubro de 2017. Logo depois ele foi embora, ele fez até uma despedida, mas eu não consegui ir. E depois eu nunca mais vi ele. Só fui ver ele em outubro de 2018. A comemoração dos 18 anos de Alana começa no dia 24 de outubro, em um almoço com a madrinha. Na sequência, um jantar com os avós. 2 dias depois, a balada. Alana faz todos os preparativos. O convite, os copos, o bolo, tudo personalizado. O dia começa no salão de beleza. A balada decorada com bexigas. Alana e sua perspectiva da sequência dos acontecimentos. Os bastidores na boate. Era uma festa para quantas pessoas? Creio que 50, 60 pessoas, mais ou menos. Você convidou 60 pessoas? Convidei um pouco mais que isso, mas não chegou aí todo mundo.
Você fez uma lista de convidados. Sim, uma lista. O Daniel estava nessa lista de convidados. Estava nessa lista. Por quê? Porque eu considerava um amigo assim como qualquer outro, assim como não tinha só ele não era o único amigo. Existia vários amigos nessa lista, vários homens, vários. Alana, é claro que ele era um amigo especial, né? Eles estavam morando em São Paulo e mesmo assim você fez questão que ele fosse convidado para sua festa de 18 anos. Nós tínhamos um outro amigo em comum, Quem? o Lucas, que morava em Curitiba. E como eu sabia que o Lucas iria, eu chamei o Lucas, também chamei ele. Um lugar badalado de Curitiba. Música alta. Gente jovem. Que hora começa a festa na boate? Em torno das 11h30, meia-noite. Você chega a que hora? Cheguei 11 horas. E você recepcionava pessoalmente os convidados? Pessoalmente, todos, um por um. Você se recorda da chegada do Daniel à festa? Me recordo. Como foi? Normal, ele chegou com o nosso amigo, que era em comum, o Lucas. Cumprimentei ele ficou pouco ali, bebeu, acho que 2 copos ali. E depois ele foi pra área VIP. Ficou lá, a maior parte do tempo ele ficou lá, ele não ficou no meu camarote. Acho que tinha amigos dele lá, não sei, mas estava com outras pessoas na área VIP. Ficou a maior parte do tempo lá e depois, quando estava no final, que ele voltou pro meu camarote. As imagens internas da boate registram Edson, Cristiana e, em outro local, o jogador Daniel. Vocês conversaram na boate? Nunca. Eu só vi ele no momento que ele chegou e depois eu não vi mais ele. O que aconteceu lá? O que você se recorda? Tava feliz. Bebi, sim, tava feliz. Era aniversário de 18 anos da minha filha. O que você bebeu? Vodka. Vodka e champanhe. Em que quantidade? Não sei precisar a quantidade. Você considera que estava embriagada? Estava, com certeza. Até porque eu não era acostumada a beber. Talvez eu não tenha bebido tanto. Mas como eu não era acostumada a beber, então o pouco que eu bebi, eu fiquei embriagada. Até que ponto embriagada você pode ter passado dos limites e pode ter incentivado o Daniel a algo? Nenhum ponto. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu? Não. Você usou drogas naquela noite? Não. Não usei. Certo. Não uso drogas. Uma testemunha diz o seguinte, ela foi mantida de forma sigilosa. Fala que no final da noite você estava bêbada, que dançava e rebolava até o chão, expressão dela, mostrando a calcinha. O que você tem a falar sobre isso? Isso é verdadeiro? Não. Com certeza não. Cristiana, um amigo do Daniel contou em depoimento que você tentou beijá-lo naquela noite de comemoração. Esse selinho aconteceu na boate, eu estava conversando com uma menina quando eu recebi um selinho. Quando eu percebi, eu olhei para trás e vi a Cristiana olhando para mim e a amiga dela, a Alana, empurrando no sentido oposto. Isso é verdadeiro? Não. Com certeza mais uma mentira, né? Vinda bem do amigo do Daniel, né? Algo que tenha acontecido que possa ter levado a essa interpretação? Não. Isso não aconteceu. Dentro da boate, algum ato seu pode ter incentivado o Daniel a se aproximar de você, a achar que o caminho, digamos, estaria livre? Não. Com certeza não. 5h36 da madrugada. Uma câmera externa mostra a família Brites deixando a boate. Daniel ainda está lá dentro. Às 5h43, ele conversa com uma garota e é empurrado por um rapaz. Ele não reage. Logo depois, por volta das 6 da manhã, Daniel sai e entra num carro com outros convidados. O destino: a casa da família Brits. São as últimas imagens de Daniel ainda vivo. Você já previa que haveria um chamado after party, ou seja, uma continuação da festa na sua casa? Não, mesmo porque eu já tinha feito festas na minha casa e eu quis, inclusive, fazer na balada para que terminasse na balada. Em nenhum momento eu programei nada disso. A testemunha sigilosa diz que a Alana falou que ia ter um after party na sua casa, mas que 10 minutos depois cancelou e foi embora. Isso é verdadeiro? Mentira. Testemunha sigilosa 2 diz que concorda com a Alana, que a Alana desmarcou o after e que o Lucas foi quem falou que ia ter uma festa aqui. Foi ele que trouxe as pessoas. O Lucas trouxe as pessoas. Veio sem ser convidado e trouxe todas as pessoas, inclusive o Daniel. Continuando os depoimentos, a Evelyn, amiga da Alana, que ficou com o Daniel na balada, disse que na hora que estavam acertando a comanda, o Edson Júnior, né, os convidou para continuar a festa na casa deles.
que não sabe precisar quem foi, mas pedir um Uber, isso condiz? Não sei. O que eu sei é que quando eles chegaram aqui, a gente já tinha chego já, não sei precisar exatamente tempo, mas já há bastante tempo. Eles vieram bem depois. Todas as testemunhas falam que o Daniel não foi convidado e que mesmo assim ele veio. Sim, não foi convidado. Se ele estava alterado, se você não o convidou para o after party, para a continuação da festa, por que você permitiu que ele entrasse na sua casa? Você que o recebeu. Eu recebi contra a minha vontade, inclusive. Todos, não só o Daniel em específico. Segundo depoimentos, durante um certo tempo, Daniel permaneceu sentado aqui nesse sofá. Depois, ele se levantou. Os momentos decisivos de sua vida estavam por vir. O Daniel me pergunta onde é o banheiro, assim como os outros que não conhecem a casa. Inclusive, levei ele até o banheiro da área de festa, até a porta, para explicar que era do lado de onde nós estávamos, que é o banheiro que todos usavam quando estavam na área de festa. Ninguém nunca entrava para dentro de casa, porque não tinha necessidade. Ali tinha pia, ali tinha bebida, ali tinha freezer, ali tinha banheiro, ali tinha sofá. Todo mundo podia ficar ali tranquilamente. Eu mostrei para ele onde era o banheiro, ele foi no banheiro, voltou, sentou. E a Evelyn estava meio que se afastando dele. E eu fui perguntar para ela, por que disso? Você viu Sim, Daniel beijando a sua amiga? sim. A Evelyn. Se beijaram na shed. Ela disse que ela achou ele meio invasivo, que ele tinha falado para ela que ele ia achar um quarto ali da casa para dormir com ela. E ela falou que ela não queria, que se ela precisasse dormir, ela iria, mesmo porque ela já era de casa. Daí ela falou, amiga, eu tô com nojo dele, não me deixe perto dele, eu não quero ficar com ele. Inclusive me pediu, eu posso dormir aqui hoje? E foi quando eu fui, tomei banho, ela foi comigo e a gente foi pro meu quarto e fomos dormir. Chegamos à suíte do casal Brits, palco dos acontecimentos cruciais daquela manhã. Pode-se notar as marcas da porta que foi arrombada naquele dia. E aqui está a cama de casal, onde o próprio Daniel se fotografou ao lado de Cristiana em uma imagem que foi enviada para um amigo. Você acorda, então, o Daniel em cima de você. Sim, Daniel em cima de mim, pegando os meus seios, com o pênis para fora da cueca e de camiseta. Qual foi a sua reação? Fiquei apavorada. Você consentiu isso de alguma forma? Jamais, eu estava embriagada, dormindo na minha cama, não estava acreditando no que estava acontecendo, não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Eu não entendi. Uma, porque eu não estava no meu juízo 100%, eu estava embriagada, e outra, outro homem na minha cama, na minha casa, uma pessoa que nem era para estar aqui. Você não permitiu isso? Com certeza não, com certeza não. Por mais que eu estivesse embriagada, eu sei dos meus princípios, do meu limite, eu sei que eu jamais queria qualquer coisa com outro homem, muito menos na minha casa, na minha cama. Quando você acorda, o que você diz a ele? Que eu digo a ele, que fiquei apavorada. E ele só falou, calma, calma, Daniel. Eu comecei a gritar, pedindo socorro, pedindo ajuda. Você lembra da chegada do seu marido por aqui? Lembro. Ele... É difícil, né? Muito. Muito difícil. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu não lembro detalhes. Mas ele olhou ele ali na cama e falou, o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso, cara? E ele já estava transformado, Caberine. Você lembra dele entrando aqui? Lembro. Dele pulando? Dele pulando. E qual foi a reação do Daniel? Daniel estava onde? Estava em cima de mim. Sei, Ele foi pro lado. sei. E nesse momento que ele foi pro lado, o Edson pulou e já pegou ele pelo pescoço já. Falou, cara, o que você tá fazendo na minha cama? É minha mulher, é minha mulher, é minha cama, minha mulher. Você estava onde? Que era do outro lado. Eu tava desse lado e ele daquele. Certo. Aí, no caso, era ali, né? Ele Certo. pegou o Daniel pelo pescoço. Aí eu falei, calma, Júnior, vamos chamar a polícia, vamos chamar a polícia. Totalmente transtornado. Não parecia que era ele, parecia outra pessoa. Totalmente transtornado. Eu pedi pra ele parar, ele jamais iria parar. E eu lembrei que meu primo estava aqui com a minha prima, hospedado. Pulei a janela, porque a porta ainda estava trancada, e fui pela sala para pedir ajuda pro meu primo. O Daniel reagia? Não sei, Cabrinho. Não. O que o Daniel falava? Eu acho que nada. Eu não lembro, na verdade, com exatidão. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Você lembra do Daniel dando alguma explicação? Não. Ele não disse nada ao Não. Edson, quando o Edson entra no quarto? Não, o que eu ouvi não disse nada.
Você pulou essa janela, então? Isso, pulei essa janela. Tinha um dos meninos aqui que eu não sei exatamente quem é. Aonde? Tava parado aqui. Sei. Só que eu pensava só no meu primo. Como ele era mais forte, eu pensava que ele podia ajudar. Ele podia parar o Júnior. Qual era o seu objetivo, exatamente? Parar o Júnior. Você pensava que o Pensava. Júnior, o seu marido, o Edson, Sim. poderia assassinar o Daniel? Não. Passava jamais. isso pela cabeça? Nunca. Qual era o seu objetivo ao sair do quarto naquele momento? Evitar as agressões contra o Daniel. Evitar que ele fosse agredido, porque eu vi a fúria do meu marido. Eu vi o meu marido de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Ele estava totalmente tomado pelo ódio, ele estava transtornado. Então eu queria alguém que parasse ele. Aí eu venho por aqui, desse corredor. Eu passei aqui pela sala. Tinha mais uns meninos aqui, mas eu não sei também escrever ao certo quem era. E chego aqui na escada. Quando eu chego na escada, a Lana tá descendo. Eu peço ajuda, fala, Todo Lana. mundo atraído pelo barulho. Sim, a Lana para seu pai, só que o meu objetivo era o meu primo, por ser o mais forte. Eu imaginava que ele ia conseguir parar ele. Aí eu continuei subindo aqui. Aí meu primo tava deitado aqui nessa cama com a minha prima. Aí eu pedi ajuda pra ele. Falei, Du, por favor, ajuda que o Júnior tá batendo no Daniel. O meu primo já levantou da cama e desceu. Nisso, eu fiquei com a minha prima aqui. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. Logo depois disso, eu desci com a minha prima. Você desce a escada, então? Isso. E você ouvia a briga lá dentro? Todo mundo ouvia? Isso. Aí quando eu desci, vim por aqui pela sala. Quando eu cheguei, a porta do quarto já estava estourada, só que estava fechada. Tava assim, ó. A porta do quarto estava estourada, mas alguém segurando a porta. Aí já estavam mais umas meninas aqui na sala. Eu tentei abrir a porta, não consegui, porque alguém estava segurando a porta por dentro. E só ouvi o barulho ali. O que você ouvia? Todo mundo xingando, os meninos xingando ele de várias coisas. Segundo as investigações, além de enviar a foto a um amigo, Daniel diz em conversa pelo WhatsApp que manteve relações sexuais com a esposa de Edson. Cristiana, você tem conhecimento das mensagens que o Daniel mandou do seu quarto? Sim. O que você sabe sobre essas mensagens? Que eu vi na mídia. Você estava acordada nesse momento? Não. Você lembra de ter ouvido o Daniel falando com um amigo? Não. Não ouvi. Mandando mensagens? Não. Tava apagada, Cabrinho. Embriagada. O promotor do caso afirma que não houve estupro. Você concorda com ele? Houve uma importunação sexual. O Daniel me importunou sexualmente. Ele me violou como mulher. Ele veio até a minha casa sem ser convidado. Ele invadiu o meu quarto, tirou as calças, subiu em cima de mim, esfregou o pênis em mim e eu acordei com ele pegando nos meus seios. Foi isso que ele fez comigo. Você conseguiu expressar a ele que não concordava com aquilo? Com certeza. O que você disse a ele? Tava apavorada, pedi pra ele sair. Falei, sai. Comecei a pedir ajuda. Socorro. E ele saiu quando você pediu? Não, ele falou, calma, é o Daniel. Cristiano, você sabe que surgiram muitas histórias sobre o que aconteceu aqui. Sim. Você tem consciência disso? Tenho. Uma das versões dá conta de que teria sido uma armadilha sexual. Você ouviu essa história, não ouviu? Ouvi, com certeza. De que você Isso e o me seu causa... esposo Sim, teriam atraído o Daniel sim. por uma armadilha sexual. Isso me causa muita indignação, Cabrini, muita mesmo. Porque as pessoas que trouxeram, as testemunhas de acusação, inclusive, sabem que foram elas que trouxeram o Daniel aqui. Elas estavam com o Uber parado na frente da Shed, vindo pra minha casa sem ser convidadas, quando ele foi bater na janela do Uber e pedir pra vir junto. Ele sabe, quando eles chegaram aqui, eu já estava dormindo. O Edson, Cabrini, ele foi meu primeiro e único homem. Eu já estou há mais de 22 anos com ele. Agora, em maio, eu faço 20 anos de casada na igreja. Ele foi meu primeiro e único homem na minha vida. Isso jamais aconteceu. Sinceramente, Cristiana, Sim. você já traiu seu marido? Não, nunca traí. Ele tinha ciúmes de você? Muitos ciúmes. Eu nunca traí meu marido. Nunca. Nunca. Mas por que ele tinha tantos ciúmes? Não Você sei. dava alguma razão para isso? Não. Com certeza não. Vocês eram um casal liberal? Não. Com certeza não. Muito pelo contrário. Sexo a três fazia parte? Jamais. Isso jamais. Isso nunca. Nunca aconteceu. Isso foi outra coisa também, outra calúnia que levantaram contra mim, contra ele. O que você ficou sabendo sobre essa calúnia? Falaram que a gente praticava swing, eu nunca pratiquei swing, nunca tive outro homem na vida além do Edson. O Edson foi meu primeiro e único homem, até hoje. Aproxima-se o momento do assassinato de Daniel. De que forma o Daniel foi retirado? Descreva exatamente a imagem que você tem na mente. Eles estavam carregando ele, não Aí o Edson estava, estava junto, sim, retirando junto também? Sim. Quantas pessoas retiraram o Daniel?
Não sei. Sei. Não sei dizer com exatidão, assim, se eu te falar a imagem certa, não sei. É como se fossem flashes. Eu vi eles saindo, carregando ele. Aí eu fui entrar na frente, Daniel já estava muito ferido. Acredito que sim, Cabrini. Você viu isso, não viu? Eu vi eles tirando, mas eu não vi o rosto dele, não vi ele, assim. Eu vi só eles carregando ele pra fora. Qual foi a última vez que você viu o Daniel? Foi na hora que eles passaram aqui com ele pela sala. Eles passaram pela porta. Pela porta. Isso você viu? Aham, eu tava aqui no sofá com as meninas e eles passaram com ele aqui. Nesse momento, eu fui entrar na frente, pedindo pra parar. Quando eu entrei na frente, um deles me empurrou e falou, não se mete. E me jogou ali no sofá. Aí a menina que tava me acalmando falou, calma, calma, eles são homens, estão nervosos, não se mete. E me seguraram aqui no sofá. Tanto é que foi só até aí que eu vi, depois eu não vi mais nada. Que eu tentava sair lá fora, mas elas não deixavam eu levantar. Cristiana, você realmente tentou salvar a vida do Daniel? Sim, Sinceramente? sinceramente sim. E fui ameaçado, inclusive, pra parar. Só que eu jamais imaginei, Cabrini, que eles iam tirar a vida dele. Jamais. 2 testemunhas afirmam que você teria falado, não deixe seu pai fazer isso dentro de casa. Não. Com certeza eu não falei isso. Inclusive, eu não entendo por que essas meninas falaram isso, né? Sendo que elas eram as que mais me acalmavam, estavam vendo todo o meu desespero. Estavam vendo a todo momento eu pedi ajuda, a todo momento eu clamei pela vida dele. A todo momento eu pedi ajuda. Eu jamais queria que tivesse agredido ele, muito menos que o Júnior tivesse matado ele. Você sabe o Que viu peso todo o meu dessa desespero. declaração. Sim. Não façam aqui Só dentro. que não tinham só elas aqui. E a todo momento as pessoas estavam juntas. Que engraçado que os outros, ninguém fala isso, né? Muito pelo contrário. Inclusive as testemunhas de acusação afirmam que eu pedi ajuda a todo momento, que eu estava desesperada, que é o que aconteceu. A todo momento eu pedi ajuda. A todo momento. Para pararem com as agressões. Mas você tinha alguma preocupação de que o crime não acontecesse aqui dentro da sua casa? Não, Você nunca falou isso? nunca. Como é que você explica esses depoimentos de 2 pessoas? Eu não tenho como explicar. Acho que elas que deveriam explicar, né? Você se lembra do Edson pedindo para trazerem uma faca? Não, eu não vi. Você sabe dessa descrição? Sim, eu ouvi falar. Você não lembra disso? Não, Em que momento foi combinado o que aconteceria com o Daniel? não sei. Não sei, porque depois que eles foram lá pra fora, eu fiquei aqui no sofá. E foi questão de... Foi muito pouco tempo, segundos, minutos, eu não sei. Quando eu vi, eles estavam falando que ele tinha saído com o carro. Sei. E mesmo nesse instante, ninguém chamou a polícia? Ninguém chamou a polícia. Aí depois usaram o celular pra chamar um Uber pra ir embora, né? Os que estavam aqui. Sei. Mas pra Mas chamar a onde que estava polícia, seu não celular? Eu não, tava no carro, depois foi achado no carro, sem bateria. Sei. Mas não tinha ninguém aqui com o celular? Tinham, Pudesse chamar a polícia? sim, as pessoas estavam com o celular. Tanto é que depois elas, logo depois que eles saíram com o Daniel daqui, elas usaram o celular pra chamar o Uber. Sei. E por que ninguém chamou a polícia? Não sei. Não sei. Mas você realmente pediu para chamar a polícia? Várias vezes, inúmeras vezes. O que eu mais pedi era pra chamar a polícia. O jogador é então jogado no porta-malas do carro e levado para a estrada rural em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E a partir do instante que ele é retirado daqui da casa, o que acontece? Você ficou onde? Continuei aqui nesse sofá, a Alana aqui. A princípio eu pensei que ele fosse, sei lá, largar ele na rua e fosse voltar. Sábado, 27 de outubro. O corpo de Daniel Corrêa é encontrado degolado com marcas de agressão e mutilação. Definitivamente, trata-se de um local isolado, de difícil acesso, diante de um reflorestamento de pinos. Existem divergências em relação ao que dizem os 4 integrantes do carro que transportou o Daniel naquela manhã. O que se sabe ao certo é que o Veloster dirigido por Edson Brits parou nessa posição. Daniel foi retirado do porta-malas, esfaqueado até a morte, com seu órgão genital retirado. Em seguida, o corpo é levado nessa direção, reflorestamento adentro. Ao passarmos por aqui, notamos, inclusive, esse santuário que foi feito em homenagem ao jogador. Naquela manhã, eles caminharam cerca de 20 metros, buscando um local onde o corpo deveria ser abandonado. Logo depois desse arbusto, surge o local onde Daniel foi encontrado, exatamente nesta posição. Daniel, dentro do porta-malas do carro, ouviu a sentença de morte dele, isso é bom que deixe bem claro, e ele foi executado de uma maneira fria, pensada, premeditada. Foi um crime realmente
com bastante requintes de crueldade. No momento que seu marido volta, naquela manhã, você sabia que o Daniel tinha sido assassinado? Quando eu vi ele contra a roupa, eu imaginei que alguma coisa ruim tinha acontecido. O que ele te disse quando ele voltou? Nada. Não falou comigo. Nem olhou pra mim. Você não perguntou pra ele sobre o Daniel? Não perguntei. Aí ele deu um abraço na Lana e falou com a Lana. Mas ele não falou comigo. Quando é que você volta a conversar com o Edson depois disso? Mais à tarde, no sábado, que daí vi as fotos, tudo. Aí eu fiquei desesperada, Cabrini. Aí ali começou o meu pesadelo, né? Pra Lana, ele revelou que tinha assassinado o Daniel? Acredito que sim. Eu ouvi ele falando lá atrás, para as pessoas que estavam ali, o que ele fez. Pra mim, ele nunca falou. Falando pra quem? Para as pessoas que estavam aqui na casa. Sei. O que ele disse? Quais foram as palavras? Que nunca mais ele ia mexer com mulher de ninguém. Foi a primeira e última vez que ele fez isso. Foi aí que você teve a confirmação? Sim. Estamos no local onde foi encontrado o pênis decepado do corpo do jogador Daniel. Exatamente em um galho desse eucalipto. Você aprova o que ele fez? Não. Ele sabe disso? Que você não aprova? Como é que ele sabe? Porque ele sabe, Cabrini, pra mim, como eu era, isso é uma coisa muito grave que aconteceu, né? Mas naquele dia vocês não falaram sobre isso? Não. Eu nunca tive uma conversa com ele sobre isso. Ele nunca me falou nada sobre isso, eu nunca perguntei. Por que você não perguntava? Porque eu não procuro não pensar que ele teve coragem de fazer isso. Pra mim, ele jamais teria coragem de fazer isso. Então, eu procuro não pensar que ele fez isso. Segundo as investigações, Edson, Davi, Eduardo, Igor, Cristiane, Evelyn, a própria Lana e a menor TMF alteraram o cenário do crime. Retiraram as manchas e vestígios de sangue de Daniel dos cômodos e da calçada com o objetivo de enganar os investigadores. É o que diz o Ministério Público. Quando vocês tiveram a ideia de limpar a casa? Na verdade, a gente ia continuar aqui, né? E vocês decidiram em conjunto que isso tinha que ser removido? Sim. Alguém tomou a frente nisso? Acho que ele começou limpando. O que ele dizia? Nada, que tinha que limpar a casa, que a gente ia continuar aqui, né? Continuar vivendo na casa. Mas você tem consciência que isso é interpretado com a maneira de não deixar vestígios? Sim, mas não tinha como habitar na casa com a casa suja. A gente continuou morando aqui. Isso foi feito em que momento? Antes ou depois do Edson voltar? Depois. Foi feito à tarde, no sábado à tarde. O Edson deu alguma orientação nesse sentido? Pra mim, não. E ele continuava sem falar contigo? Sim. Vocês dormiram juntos na noite desse dia? Sim. No quarto da minha filha. E A como é gente que era não a dormiu, relação na de verdade. vocês? Ele estava bem nervoso. Acusação de coação de testemunhas. A reunião no Shopping São José, em Curitiba. Os participantes combinam uma versão. Foi você que ligou para essas pessoas para combinar? Sim, eu tinha o número delas, ele pediu, combinei com elas e estava lá, mas não disse uma palavra, minha mãe não disse nenhuma palavra. Como é que foi exatamente essa reunião no shopping? Descreva, por favor. Então, quando nós chegamos lá, nesse dia, foi a minha primeira refeição. Eu estava sem comer desde quando aconteceu. Foi na segunda-feira a reunião. Eu estava sem me alimentar. Não conseguia comer, muito nervoso, muita aflição. Sentimento horrível. E enquanto eles chegavam, eu fui pedir um lanche. Então, quando eu saí da mesa, eles conversaram. Quando eu voltei, já estava finalizando, né? O que você se recorda também do que ele disse? Para eles ficarem tranquilos, que o que viesse, ele ia bater tudo no peito, que ele ia aguentar tudo. Que ele ia assumir toda a responsabilidade. Houve discordâncias? Não. Foi O que bem... as outras pessoas disseram? Eles aceitaram, foi bem amigável o encontro. Enquanto aguardam o julgamento, mãe e filha tentam retomar a vida. Como é que tem sido a sua rotina desde que você saiu da prisão? Trabalhando, indo na academia, cuidando das minhas filhas, tentando seguir em frente. Acompanhamos um pouco dessa rotina.
de casa aos afazeres diários, como a ida ao mercado. A forma como ela é tratada varia. Às vezes com educação, às vezes ouvindo comentários que não gostaria de ouvir. Procura desempenhar o papel de mãe. Cristiana Brits leva a filha à faculdade, onde a jovem cursa o primeiro ano de Direito. Mas Cristiana cumpre uma série de restrições impostas pela Justiça. Não pode frequentar bares e casas noturnas. Não pode manter contato com as testemunhas do caso. Não pode sair de casa após 8 da noite ou se ausentar da cidade sem autorização. Mas não é fácil. O crime continua impresso em sua vida. Onde quer que esteja, tem consciência de que continua sendo a Cristiana Brits, do caso Daniel. Você espera ser absolvida? Espero, com certeza. Você tem confiança nisso? Sim, acredito que sim. Honestamente, qual foi a sua responsabilidade no assassinato do Daniel? Nenhuma. Eu fui vítima do Daniel. Ela se sente perseguida e, algumas vezes, vítima de preconceito. As minhas roupas foram julgadas. A forma que eu me vestia foi julgado. Independente da forma que eu me vista. Eu sempre tive um ótimo comportamento, tive só um marido, tive só um homem na minha vida. Você tem tido contato com o Edson? Não, nenhum contato. O casamento vai continuar normalmente? Sim, Você o ama sim, e pretende continuar vivendo com ele? sim. Qual a primeira coisa que você pretende dizer a ele quando você tiver a oportunidade? Não sei, Caberine, não pensei ainda. No quarto, nas horas vagas, Alana mantém o foco nos estudos. Sonha um dia poder atuar como advogada criminal. Boa tarde, Alana. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está a sua vida? Indo, tentando reconstruir do zero. O que você tem feito? Eu comecei a faculdade de Direito, abri uma loja de roupas virtual pelo Instagram, Como é que você se vê daqui a 5 anos? formada, estabilizada e que espero que com meu pai do meu lado e que tudo isso tenha passado. Você fez uma tatuagem no seu braço. Fiz uma tatuagem em homenagem pro meu pai. O que está escrito? Foi a primeira tatuagem que eu fiz. Pai, você disse que me criou para o mundo, mas meu mundo é você. Você ainda sente orgulho pelo seu pai? Muito. Muito Mesmo mesmo. depois de tudo? Com certeza. Para mim, ele é a coisa mais importante que existe. Ele é meu orgulho, meu mundo, com certeza. Sem dúvidas. Edson, Cristiana e Alana Brits estão sendo defendidos por um dos mais combativos advogados do país, Cláudio Daledoni. Esse moço entrou aqui, praticou uma série de abusos, ele violou sexualmente a Cristiana e acabou recebendo reprimenda corporal severa e depois ele foi assassinado. Isso não é um filme roteirizado, escrito e produzido. Foram cenas severas que começaram pelo Daniel. Ele iniciou toda a senda criminosa dentro dessa casa. Ele foi o agente propagador dessa desgraça. E, infelizmente, ele acabou morrendo por conta daquilo que ele iniciou. Esse é o promotor do caso Daniel, João Milton Salles. Ele acompanha as investigações desde o início. Foi um justiçamento. Eles fizeram uma análise, uma interpretação do fato que não aconteceu daquela forma, não teve absolutamente estupro. Entendeu? Eu não posso aqui, e aí eu entendo e eu penso isso, eu entendo o direito de defesa, entendo tudo, mas eu acho que tem que haver um limite. O senhor está convencido de que a Cristiana permitiu que o Daniel entrasse no quarto? Não era nem uma questão de permissão, porque estava um ambiente permissivo. Se fosse uma jovem ali e um outro jovem deitasse ali, brincasse, fizesse aquilo e postasse, ninguém posta o próprio estupro, ninguém estupra e posta. Você tem a sua consciência totalmente tranquila em relação à morte do Daniel? Com certeza. Eu fui vítima do Daniel. O que você gostaria de dizer para a família do Daniel? Algo? Existe algo? Não. Não existe. Porque eu sei que eles têm raiva, que eles têm ódio, eles disseminam esse ódio em redes sociais. Como é que você projeta a sua vida daqui para frente? Eu quero ser feliz, quero ter paz, quero vencer tudo isso e quero provar que eu sou vítima nessa história. A família Brits vai continuar unida? Sim, com certeza.
Cristiana, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. O julgamento dos Brits ainda não tem data marcada. Enquanto Cristiana aguarda o seu julgamento, ela tenta obter, junto à Justiça, autorização para visitar o marido na prisão, o que ainda não aconteceu. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje.